Hoje a gente vai começar mais uma live de aquecimento para o evento que a gente está preparando com muito carinho, que é a Jornada 30K+. O que é essa jornada? Essa jornada é para você se preparar para faturar mais de 30 mil reais por mês com o seu escritório. Você começar do zero e ir para o seu faturamento e sua liberdade financeira. Esse é o nosso objetivo. Todos os dias dessa semana serão 10 lives, todos os dias às 20 horas, justamente para isso, para falar para vocês o que vocês precisam para poder montar o escritório de vocês. Esse é o nosso objetivo aqui. E eu queria muito que vocês prestassem atenção, porque todas as dicas que a gente está passando aqui é para realmente alavancar o conhecimento. Quem sou eu? Sou Milena Chato, designer de interiores, proprietária da Invento Design Projetos e também da Carpintaria Indústria de Imóveis. E eu quero levar você do zero à sua liberdade financeira. Então vamos lá, porque hoje o tema é top e é um tema que você vai do começo ao fim precisar. Aprender, vender, como ser bom em vendas. Isso é muito importante para que vocês entendam que um negócio ele precisa ter a venda desde o início até o final. Por que a venda é tão importante? Porque é ela que vai trazer dinheiro para o seu escritório. É ela que vai movimentar financeiramente o seu escritório. Então você precisa todos os meses vender, independentemente se você está com muito serviço ou pouco serviço. Você parou de vender, você tá no buraco, porque em algum mês você vai sentir a falta desse mês que você deixou de vender. Então eu sempre falo que a venda é o caminho para o seu negócio. A venda é um olhar especial para você, designer de interiores, que precisa trabalhar, que vai trabalhar por conta própria e montar o seu escritório. É uma grande barreira para muitos profissionais vender. As pessoas me perguntam muito sobre venda, como que a gente vende, como que a gente faz. E eu peço que vocês tenham um olhar muito especial para que vocês comecem a entender um pouco mais sobre a venda, comecem a perceber a importância dela. Eu falo que o vendedor, ele não nasce com a gente, mas a gente vai amadurecendo essa venda. Então é importante que a gente tenha um olhar especial e que a gente entenda que a venda, o vendedor, existe sim, aquele vendedor, aquele cara que nasceu para vender e vende de tudo e consegue sempre vender e o cliente vai sempre amar a venda dele. Mas existe também aquele cara que não nasceu para venda, mas não quer dizer que ele não possa vender. Aqui no escritório eu faço comercial, né? E o meu sócio, ele ficou então mais com essa parte financeira e administrativa, porque ele não tinha no começo uma boa desenvoltura para essa parte de vendas. Com o tempo, ele foi adquirindo, ele foi aprendendo, foi estudando e hoje ele vende tanto quanto eu. Então a venda, ela pode nascer para algumas pessoas que são mais comunicativas, elas conseguem, né, tem esse jeito para vender, mas outras pessoas elas vão adquirindo experiência, elas vão pegando técnicas de outros profissionais. O que eu vou passar aqui hoje para vocês? Eu vou passar várias dicas de como a gente faz essa venda hoje aqui no escritório e como que vocês podem se tornar bom em vendas também. Porque são sempre técnicas, a venda ela tem algum passo a passo que você precisa seguir também. A primeira coisa que eu falo, né, que vendas não é simplesmente você alimentar o seu Instagram. Muitas pessoas acham que só o Instagram vende. Sim, o Instagram, o Facebook, outros canais, né, eles vendem bem, desde que você tenha um planejamento para essa venda, você tenha dinheiro para fazer tráfego pago, você consiga entender o nicho do seu mercado, quem é esse seu cliente. Então é muito importante que você comece a abrir esses olhos para que a venda ela seja muito mais do que o ato, né, de vender. Ela tem que ter um planejamento. Aqui no escritório a gente demorou muito para perceber esse planejamento e a gente demorou muito para vender, né? Então a gente teve meses aí no início da carreira que a gente passou dificuldade, passou meses sem projeto, passou meses, como eu costumo dizer, à míngua, né?
porque a gente não teve esse cuidado com a venda. A gente tinha uma alta demanda no nosso escritório e a venda não ia acontecendo. E aí a gente esquecia da venda porque a gente estava sobrecarregado de projetos, sobrecarregado de trabalho. E até hoje eu e o meu sócio a gente comentou sobre isso do início da nossa carreira, né? E aí eu falei para ele: Pierre, você lembra? A gente não vendia. E ele disse: ah, mas a gente não tinha tempo. Tem, porque no começo a gente não tem tantos clientes assim. No começo a gente tem mais tempo do que clientes. Então você tem tempo sim para vender, só você não sabe a importância que é vender e você não se estruturou para vender, né? Então isso é muito importante e é importante para o seu escritório tanto quanto projetar bem. Eu sempre falo isso, não é só projetar, a gente tem que levar em consideração que é projetar e vender. As duas coisas elas têm que andar bem juntas, né? Vender também não é dizer que vai falar para algumas pessoas e oferecer seus serviços. Isso é uma coisa que tem que ser quase que rotineira, você falar do seu negócio e você ter esse relacionamento com as pessoas, né? Isso não é só vender. Vender, ser bom em vendas, existem muitas outras informações, muitas outras técnicas, passos para que você consiga vender. Então eu quero que você comece a pensar sobre essa venda, comece a entender o que é a venda no escritório de interiores, porque às vezes as pessoas acham que, mas eu vou trabalhar, vou fazer projeto. Sim, então você vai ter que aprender a vender. Essa é a realidade. E eu quero que você entenda essa realidade. Você precisa aprender a vender. É uma necessidade para você montar o seu escritório. Senão vai dar 1 mês, 2 meses, 5 meses e a maioria dos escritórios fecham em menos de 1 ano. O ano passado foi, claro que teve a questão da pandemia, mas foi muito nítido isso. Vários escritórios fecharam porque não estavam preparados para a pandemia e não conseguiram buscar esse cliente que estava necessitando. Ano passado a gente teve um número enorme de pessoas procurando um serviço de design de interiores. Por quê? Ficaram em casa, olharam para sua casa. Até então o nosso público ele passava menos tempo em casa, mais tempo externo. E a pandemia fez o quê? Fez com que obrigasse essas pessoas a passarem mais tempo em casa. Não é verdade? Quem está aí me seguindo e sabe que eu não estou falando mentira, né? É verdade, as pessoas começaram a ter um olhar maior para o seu ambiente em casa e isso teve uma grande demanda. E aí eu pergunto, como tem escritórios que o ano passado não conseguiram atender e fecharam? Fecharam, porque não teve uma base para ir buscar clientes, não teve a ideia, o feeling, a parte de gestão de vendas. E isso é muito importante, eu falo sempre para as pessoas. A venda ela tem que ser constante e tem que ter uma gestão. Então não adianta só você falar, mas eu quando vou no jantar eu falo que eu trabalho com projeto de interiores. Beleza? Isso é legal e é importante, mas não é só isso que vai fazer com que você venda. Você tem que criar algum passo a passo para que você entenda como funciona a venda. Por isso que eu falo de planejamento. Estou falando de novo só para vocês entenderem que aqui também está meu planejamento para essa live de hoje, né? O que é esse planejamento de vendas? É você parar, tirar um tempo do seu escritório, tirar 1, 2 horas por semana ou a cada 3 dias e pensar nesse planejamento de vendas. Então você vai ter que estudar. Isso a gente não aprende na faculdade. Eu na faculdade tive marketing, a gente teve a parte, né, uma pequena parte falando sobre vendas, mas não foi focada para nossa área. Então a gente ficava muito perdido nessa questão de venda. E isso é importante que a gente tenha um olhar especial para essa venda, né? Como que a gente vai fazer venda? Então eu quero que vocês pensem como vocês poderiam captar novos clientes, como que vocês podem trazer novos clientes, né? Eu quero que vocês comecem a abrir a mente para essas questões, porque a gente, a partir do dia 25, vai estar no evento muito legal, um evento online, ao vivo, falando
sobre montar o seu escritório, falando das coisas importantes, né? Que é realmente para te guiar do zero à sua liberdade financeira com o seu escritório. Esse evento é online e gratuito e eu quero que vocês comecem a entender que isso é importante. Montar um escritório tem vários passos, várias etapas. Ontem mesmo no meu Instagram, uma pessoa me perguntou assim: Milena, eu preciso estar formada para montar meu escritório? Eu estou na metade da minha faculdade. Não, você não precisa estar formada, porque esse processo inicial de montagem de escritório demanda muito tempo e organização. Então você pode aproveitar enquanto está na faculdade e ir já pensando no seu escritório e montar esse processo. Por quê? Quando você se formar, você já está com tudo encaminhado na sua mente e como você vai atender o seu cliente. Então, quando esse cliente chegar, você já pode fazer um atendimento com excelência. Você já pode captar esse cliente porque você já tem todo o processo organizado, né? Então, você precisa pensar sim como vender e aí você também tem que pensar como você vai apresentar, quais são as apresentações e o que você precisa ter para se preparar para essa venda. Eu escuto muito assim: ah, Milena, mas eu não sei vender. Eu não nasci com esse dom de vender, né? Eu escuto muito. Bom, eu também não sabia vender, eu sabia me comunicar. Eu sou uma pessoa ótima em me comunicar, mas eu não sabia vender. Então, nem sempre uma pessoa que se comunica bem sabe vender. E era o que acontecia comigo, eu sabia me comunicar, mas eu não sabia vender. E aí eu tive que aprender a vender. Muito mais fácil para mim, que sou comunicativa? Claro que é. A gente tem que levar em consideração que a comunicação, a pessoa que consegue se comunicar com mais facilidade, consegue se expor numa mídia digital, consegue se expor em público, né, num grupinho, ser ativa, conversar, fica muito mais fácil vender. Mas só falar não vende, a gente tem que saber como vender. Então eu falo que se eu aprendi, você também pode aprender. Né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, a gente precisa entender o processo. Meu sócio, introvertido, né? Não é de estar em grandes movimentos, ele nem tem Instagram, para vocês terem uma ideia, né? Porque é o perfil dele. Porém, em épocas que eu preciso de ajuda de vendas, adivinha quem me ajuda a vender? Ele. Porque ele foi aprendendo, foi captando, foi lendo, foi estudando, foi se aperfeiçoando e hoje vende tanto quanto eu. Então, tanto para marcenaria quanto para o escritório de projetos, os dois vendem também, né? Eu queria que vocês começassem a entender que a venda, ela não é exclusiva e um dom para quem sabe se comunicar. A venda é um treinamento. Vender é um treinamento com técnicas, com observações, com cuidado em entender e ler o cliente, que isso é muito importante. Quando a gente vai oferecer um produto para o seu futuro cliente, você tem que também conseguir ler o seu cliente, tentar se colocar no lugar dele para visualizar o que ele está pensando. Existem vários livros, eu quero te indicar alguns livros hoje. Vocês querem que eu indique esses livros para vocês? O que vocês me dizem? Se vocês quiserem, eu posso passar. Se vocês não me pedirem também, não tem porquê. Não vou passar livro de vendas para vocês lerem se vocês não têm interesse. Tá aqui, ó. Tem 3 livros bem legais que eu queria passar para vocês sobre vendas, tá? Então, alguém quer que eu passe essa dica sobre vendas? Quem quiser aí, coloca um euzinho aí que aí eu já passo. Técnicas de vendas. As vendas, elas têm... Opa, eu vi ali que tem um ok. Tá bom, depois eu vou passar aí o nome desses livros. Mas, para vocês entenderem, indica tudo, pode deixar, essa é a ideia. Vou indicar tudo que eu sei, vou tentar passar hoje para vocês. Só que eu quero que vocês me perguntem também, que quanto mais vocês me perguntarem, mais eu posso ajudar vocês. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir fazendo as perguntas e a gente vai respondendo e tentando ajudar. Quais são os livros que eu indico para vendas, né? Livro de vendas, As Armas de Persuasão, que eu acho um livro bem legal. A Mente de Vendas, Quem Convence Enriquece. Deixa eu até pegar ele, tá aqui na minha estante. Olha só. Vou pegar aqui para vocês. Ó. A Mente de Vendas. Quem Convence Enriquece.
Então, o outro eu não tenho aqui. Mas, para vocês entenderem que vender tem que estudar também. Eu não sou assim e não fui desde o começo assim. Me arrependo horrores, porque hoje o meu escritório podia faturar muito mais do que já fatura hoje, porque eu não tive essa consciência no início da carreira sobre a importância da venda no escritório. O designer de interiores, ele não só projeta, ele vende. Ele tem que aprender a falar, respirar vendas, para depois vender o seu produto, para daí sim trabalhar. E depois para treinar equipes para vender, né? Então esses são alguns livros, e aí eu quero levantar alguns pontos importantes quando a gente fala em vendas. Algumas técnicas que eu utilizo, eu até fiz uma anotação de algumas aqui para trazer para vocês. Quais são essas técnicas? Uma que eu acho que é o ponto-chave para quem já tem experiência e para quem não tem também, que pode utilizar até essa ferramenta, que é a técnica de autoridade, né? Você identifica na hora da apresentação do seu orçamento, dessa conversa com o cliente, alguém que tem autoridade no assunto. Por exemplo, eu vou vender o escritório, né? E aí eu posso apontar algumas pessoas que são reconhecidas nesse mercado e que têm o mesmo estilo de trabalho que eu e que eu me espelho nessas pessoas, se eu não tiver experiência. Se você tiver experiência, você vai mostrar a sua autoridade no assunto. Como que você vai trazer isso? Olha, eu tenho experiência, eu já desenvolvi casa para o fulano, eu já desenvolvi tantos metros quadrados de projeto, eu conheço todo o processo do início, meio e fim de um desenvolvimento de projeto. Então, você vai trazendo a sua autoridade para esse cliente na hora da conversa. Você vai mostrando para ele que você entende daquilo que você está oferecendo. Isso é uma das técnicas que eu gosto bastante de aplicar aqui no escritório e que hoje fica mais fácil também porque eu tenho bagagem, né? Hoje a gente tem lá, eu já até perdi as contas de quantos 1000 metros quadrados projetados e quantos clientes atendidos. Então, a gente consegue falar para ele sobre mostrar essa autoridade no mercado e mostrar, inclusive, portfólio do que a gente já fez, né? Isso é muito interessante e é legal para vocês fazerem isso na hora da venda, tá? Outra coisa que mostra, né, a autoridade, ela mostra essa parte do reconhecimento profissional. Então, ela te gratifica e te ajuda opa, cara, eu posso te atender, porque eu já fiz isso, eu sou boa nisso. Então, essa gratificação, pessoal, também é legal. Então, também te ajuda a vender e te mostra essa autoridade, né? Explica que você hoje é autoridade nesse assunto, você é especialista nesse assunto. Por isso que quando a gente fala no início Boa noite, gente. Quando a gente fala nesse início da carreira, eu falo o quanto é importante a gente entender que a autoridade, né, e esses passo a passo são importantes para a venda do seu cliente. Isso é uma das técnicas que eu utilizo na hora da minha negociação. Então, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Eu quero que vocês comecem a entender, né, sobre essas técnicas de vendas, para que vocês fiquem não bom, eu coloquei bom, mas tem que ficar excelente em venda para trazer o seu cliente, tá? Isso é uma das técnicas, autoridade. Eu utilizo essa técnica na hora da apresentação do meu orçamento, ou na conversa ou na captação, tá? Reciprocidade. O que é reciprocidade? É retribuir algo que ele ofereceu. Vamos lá. Se eu estou aqui contribuindo para vocês a minha experiência, passando técnicas, né? E em algum momento alguém pode ser grato, sei lá, e me mandar uma mensagem bonita, ou vamos ainda, você tá lá atendendo o seu cliente e você retribuiu algo para ele, mostrou para ele que você é uma boa escolha, que ele vai ficar feliz em te atender, e uma hora você vai perceber essa felicidade nele. Vocês dois vão ter uma conexão. Então, isso é bem bacana para a gente entender essa questão de reciprocidade, né? É retribuir o que você ofereceu para ele, o que ele ofereceu para você. Essa troca. Comprometimento. Então, só para a gente lembrar.
Terceira técnica, comprometimento. Você se compromete com seu cliente ou seu futuro cliente na hora de vender? Qual é o teu compromisso com esse cliente? O que você vai dizer para ele que ele vai entender que você está comprometido com ele? Você vai dar alguma dica? Você vai construir o sonho junto com ele? Ele começa a falar, pô, Milena, eu quero fazer um orçamento contigo porque, pô, eu quero fazer o quarto do nosso bebê, a minha esposa tá grávida. Você tem que embarcar nesse sonho com ele. Mostra que você está comprometido a desenvolver esse melhor projeto, que você é uma escolha certa para o projeto dele. Mostra que você tem técnicas, né, para que possa auxiliar ele da melhor forma. Pergunta para ele qual é o desejo que ele tem nesse espaço. Ah, Milena, mas eu nem vendi ainda, por que eu vou perguntar isso? Porque você tem que se mostrar comprometido com o sonho dele, você tem que se mostrar comprometido com o que ele quer para aquele ambiente. É nesse momento que muitas vezes você usa esse gatilho e conquista o cliente. Vou te dar um exemplo, tá? Final do ano eu fui chamada para fazer um orçamento projeto comercial e aí nesse projeto comercial eu fui a terceira profissional a ir fazer o orçamento com essa pessoa. Aí essa pessoa me falou assim, me disse lá no local, Milena, o que tu acha? Será que eu já deixo o balcão aqui ou eu crio o caixa aqui? O que tu acha que eu já deveria fazer? Ela não me contratou ainda, mas por que eu não posso encantar ela e mostrar que eu tô comprometida em resolver aquele problema para ela? Eu disse para ela, olha, uma das primeiras coisas que eu ia fazer nesse espaço é tirar esse forro e a gente fazer um gesso que eu acho que vai valorizar mais. Esse forro de PVC, esquece, não vai valorizar. E também acho que o caixa, penso que ele tinha que estar posicionado aqui. Mas assim, eu estou te falando uma coisa superficial, porque depois quando a gente fechar, eu quero me comprometer contigo, eu vou estudar esse projeto, eu vou entender melhor essa necessidade e daí sim eu vou te dizer a melhor opção. Mas de cara eu vejo um grande potencial para esse teu espaço. Acho que aqui vai ficar uma vitrine bonita, as pessoas vão passar na frente e já ver o produto, vai chamar a atenção. E aí quando eu apresentei o orçamento para essa pessoa, ela me disse assim, você foi a única das 3 profissionais que foram no local que me deu uma dica e me mostrou o potencial daquela sala. Até então ninguém tinha me mostrado esse potencial. E foi a conquista, foi o gatilho para eu conseguir fechar esse orçamento já na sala de reuniões. Outro gatilho, né, que eu falo também sempre, prova social. Mostrar a ela algo que você já fez. Nessa conversa, na apresentação do orçamento, essa mesma pessoa, o que eu fiz? Eu mostrei para ela alguns projetos comerciais que eu já tinha feito. Ah, Milena, mas eu sou recém-formada e não vou ter nenhum projeto. Garanto que você vai ter tempo para desenvolver alguns projetos para colocar no seu portfólio, porque você ainda não vai ter tanto cliente. Será que não? Vamos pensar comigo. Acho que sim, né? Então, aproveita esse tempo vago que você tem para pensar nessa captação de cliente e montar esse material para apresentar para o seu cliente. O que eu costumava fazer? Eu não tinha portfólio, então o que eu fazia? Eu buscava projetos semelhantes, eu buscava referências, eu mostrava alguma coisa para que ela entendesse que eu ia chegar ao máximo e ia me dedicar ao máximo àquilo. Quando a gente tem a prova social é quando realmente acontece. Então, o ideal é que você mostre um projeto seu. Olha, eu desenvolvi isso, tanto que aqui na região eu falei para ela, olha, eu fiz o projeto desse restaurante, eu fiz o projeto desse hotel, eu fiz o projeto daquela sala comercial, para ela entender que eu entendo sobre o projeto comercial também. Não é o meu foco no escritório é projeto residencial, mas apareceu e eu peguei para fazer esse projeto. Então, para vocês entenderem também sobre a prova social. Outra regra de apreciação. As pessoas, elas apreciam a beleza física, a riqueza, a saúde, o status, né? Os fatores que estão relacionados a você e a ela naquele momento. Deveria ser assim? Não, não deveria. Mas se vocês olharem os marketings, né, olharem toda essa preparação, vocês vão ver que é assim que funciona na verdade. A gente, né, pensa num plano maior que isso não deveria ser a maneira
ideal e legal de fechar um projeto, de avaliar. Mas as pessoas, sim, elas avaliam sobre você. Então, como que você está se apresentando para esse cliente, né? Como que você está fisicamente apresentada para essa pessoa? Você está se preocupando com a sua beleza, a sua aparência física? Você está se preocupando com a sua estética? Vocês imaginam eu vir aqui preparar uma live e falar para vocês sobre vendas e tá lá toda bagunçada, toda descabelada? Você acha que se eu aparecer aqui, eu vou conseguir vender alguma coisa para vocês? Não vou, porque as pessoas vão ficar. Esses dias eu tava vendo uma live e eu não conseguia me concentrar no que a pessoa falava, porque ela tinha uma sujeira do meio dos dentes, coitada. Ela não tinha culpa daquilo, né? Ela não percebeu, mas eu fiquei tão concentrada e eu queria mandar uma mensagem ali, só que se eu mandasse, óbvio, todo mundo ia ver. Mesmo assim, todo mundo já estava vendo, mas foi uma coisa que me desnorteou, como para muitas pessoas também deve ter desnorteado o foco do assunto que ela estava falando. São pequenos detalhes que a gente tem que cuidar, inclusive na nossa aparência, no nosso gesto, como a gente fala, como a gente se veste. São coisas importantes para que você entenda que para ser um bom vendedor tem que estar andando junto com essas outras dicas, né? Essas outras técnicas, a autoridade, o comprometimento, a razão social e a sua aparência. Sim, a sua aparência conta para a sua venda. Como você vai vender se você não se apresenta para o seu público da forma adequada? Roupa cara? Não precisa ter roupa cara. Mas você tem que entender que você tem que estar alinhada, bem apresentada, por exemplo, né, um brinco, se for mulher, um colar, o cabelo ajeitado, o homem com barba, né, feita, cabelo cortado. Eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu tava numa negociação e eu vi que a cliente só me olhava, ela só me avaliava. E aí eu pensei, que merda, o que está acontecendo que ela está me avaliando tanto? E isso também interfere na tua segurança. Ela quase que me balançou nesse momento. E aí depois, no final da conversa, ela fez assim, ela passou a mão no meu cabelo e deu uma olhadinha e não falou mais nada. Aí depois que eu fechei com ela, aí um dia eu perguntei, né? E aí eu falei e tal, e ela me disse, não, é que eu tava vendo quantos cabelos brancos você tem. E aí eu vi que você tinha um fiozinho branco aqui e ali, e aqueles fiozinhos brancos estavam me incomodando. Gente, pelo amor de Deus, né? Aquele mês eu não tinha dado retoque nos meus cabelos e realmente estavam uns fios de cabelos brancos, porque sim, eu já tenho faz mais de um ano. E isso chamou a atenção da cliente. Por quê? O público que a gente atende é extremamente detalhista, ele olha detalhes. Quem vem te procurar para comprar projeto não é o cara que não entende sobre o processo de projeto, pelo contrário, é um cara estudado. Depois você vai começar a avaliar o seu CRM, o seu controle de vendas, quem é o seu público. E aí você vai começar a entender que essas pessoas, sim, reparam em você, reparam como você fala, reparam onde você almoça, reparam se o seu sapato está limpo, reparam se você está usando decote. Mais um exemplo que eu vou dar para vocês quando eu falo sobre aparência. Em 2015, eu quase perdi uma cliente por um comentário e a partir daquele momento eu cuidei muito com a minha aparência para que nada interferisse nessa insegurança dela. Eu comentei que eu conhecia o esposo dela de algum lugar e não conseguia lembrar onde. E ela ficou tão insegura que toda vez, a gente fechou o negócio, mas toda vez que ela me via, ela avaliava o meu comportamento, avaliava se eu encostava no esposo dela, avaliava se eu estava de decote, se eu estava de roupa curta. Então, para essa cliente, e assim como todos,
Eu falo que a gente tem que ter esses cuidados. Isso, eu peguei e foquei bem nisso, porque a gente teve algumas situações em que o cliente ele repara se a sua forma de sentar, a sua forma de falar. Você vai atender um cliente, vai vender e falar: pá, nego, tem um projeto pra ti, mano. E aí, né? Como é que tá lá? Tu vai fazer a obra? É esse posicionamento que você vai querer falar com o seu cliente. É dessa forma que você vai querer falar com o seu cliente. Então, as técnicas de vendas, elas não vêm separadas, elas vêm num contexto. Autoridade, reciprocidade, comprometimento, prova social e aparência. Aparência, quando eu falo, não é você estar lá com cílios, né? Mas você pode estar com rímel, pode estar maquiada, passar um batom, cuidar com o seu cabelo branco, que vocês viram que foi uma coisa que a cliente reparou em mim. Olhar, cuidar dessa atenção de como o decote, a saia curta, várias coisas influenciam para essa venda. A venda não é uma coisa separada, a venda são detalhes. A gente vende o nosso serviço nos detalhes. Outra técnica que eu gosto de falar muito dentro ainda dessa aparência são gestos. Quando você percebe as pessoas ao redor que você segue, que você vive, você começa a imitar algumas coisas dela. Hoje eu peguei me imitando um gesto que uma pessoa que trabalha aqui há um tempo conosco, começou um pouco, menos de um ano. Ela faz um gesto com a mão e aí hoje eu me peguei fazendo o mesmo gesto que ela. Porque a gente começa a conviver com as pessoas e a gente começa a também pegar algumas, como é que a gente chama? Essas interferências, esse jeito como as pessoas falam. Quando você conversar com o seu cliente, ou futuro cliente que vai ser o seu cliente, avalie como ele se comporta. Eu vi algumas, porque eu sou cliente também de outros vendedores, e a gente vai aprendendo também com esse pessoal. O que eu comecei a perceber? Eles começavam a copiar o que eu estava fazendo. Então, eu estava com uma respiração mais acelerada, parecia que eu estava com um batimento cardíaco um pouco mais acelerado, então ele também já falava comigo mais acelerado. Por quê? Ele já via que eu sou uma pessoa que não gosta de perder tempo. Não gosto de... Mandou áudio com mais de 2 minutos, querido, tu vai pro final da fila, porque eu não escuto áudio com mais de 2 minutos. Quando eu tiver daí um tempo... Essa semana eu recebi um áudio de 10 minutos, esquece. Eu já mandei uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, por favor. Ou um áudio menor, ou você me resume o que você me mandou desse áudio por escrito. Eu não escuto o áudio de 10 minutos. É muito tempo para mim. Então, essa pessoa, ela também começou a perceber. Aí ela vai vender para mim a passos de tartaruga, falando devagar, calma e serena. Já tenho vontade... Acorda pra vida, meu nego. Vamos, que eu tenho mais coisa pra fazer, mano. Vamos lá, agiliza. Então, ele já não vai me conquistar. Ele já não vai vender pra mim. Então, a gente começa a copiar também como o seu cliente se comporta. Vocês entendem o que eu tô falando de técnicas trejeitos? Isso mesmo, Carla, trejeitos, né? Eu tenho a minha parceira aqui que a gente fala muito bar. Que ela fala bah e de vez em quando bah, fulana, bara. Porque ela fala e eu vejo que é um jeito gostoso e um carinho do jeito que ela fala. E ela fala comigo assim e eu falo assim com ela. Então, a gente também vai trocando esses carinhos, né? Essas informações. Tudo isso são técnicas de vendas que vocês têm que entender que para chegar numa venda final, a gente não pode simplesmente chegar lá, a gente tem que, na hora da negociação, entender, isso é um pedacinho da venda, que são algumas técnicas que eu aplico aqui no escritório, na hora da negociação e de fazer a captação. Outra técnica, a escassez. A escassez eu adoro. Eu sempre falo que, eu gosto de dizer para o cliente, assim, depende do produto que o vendedor fala, ele não fala assim, olha, Milena, essa é a última oportunidade de tu comprar esse produto com esse preço. Pensa bem se tu vais deixar para depois. Depois vai aumentar o valor. Isso é uma técnica de venda, técnica de escassez. Quando alguém fala isso, não te bate um comichão, uma vontade de tu comprar, porque é uma oportunidade única e tu não podes perder? É a mesma coisa. Aqui no Rio é cara
cara, isso é chato, isso tá errado, seja homem. Aqui a gente também usa muito cara, tá? Meu, cara. Mas é tanto para mulher que a gente fala e tanto para homem. Aqui também a gente utiliza assim. Não sou gaúcha, mas utilizo muito bar. Ó, a Thaís falou, bar é muito amor. Né? Cada um tem a sua cultura, a sua crença. Então, na hora da venda, a gente tem que perceber essas coisas. Esse namoro, a venda é realmente esse namoro, né? Quando eu falo em escassez, a gente não vai dizer para o cliente assim, essa é a oportunidade única de tu me comprar. Nunca mais eu vou fazer orçamento com esse preço. Sei lá, pode ser até que você utiliza. Eu não uso dessa forma, eu uso a escassez da seguinte forma. É um trabalho exclusivo para você. Esse trabalho que eu estou fazendo, esse projeto que eu vou executar, é um projeto único. Só você vai ter ele. E a gente vai estudar você para que esse projeto seja único. Então, por isso, eu preciso que você entenda que eu sou a melhor escolha. Porque você é exclusivo. Você é a pessoa que eu quero atender e que eu vou fazer o meu melhor para esse projeto. A minha equipe, né, vai fazer o melhor para você. Hoje eu tenho uma equipe. Quando a gente não tem, a gente faz sozinha, né? Mas na área de design de interiores, você não pode dizer pro cara assim, essa é a última oportunidade de tu comprar esse projeto por esse preço. A gente não trabalha com esse público, mas você pode transformar em exclusivo, né? Exclusivo. Esse é um trabalho exclusivo que eu estou desenvolvendo para você. Esse é um trabalho um trabalho diferenciado. E isso é uma técnica. Vocês estão vendo que tem várias palavras que a gente vai utilizando? Hoje eu falei uma palavra aqui falando sobre o nosso evento que vai acontecer, né, a partir do dia 25, que é um evento sobre aulas e tal, sobre o seu escritório, como você sair do zero para sua liberdade financeira. Então eu vou te preparar para isso. Lá você vai ter toda essa bagagem para poder iniciar o seu escritório do zero. E aí, eu falei uma palavra, agora eu não lembro qual que era a palavra. E ela me disse assim, não utiliza essa palavra. Você diminui o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um evento. A gente está criando um evento para esse profissional, para que ele entenda a importância. Uou! Olha só! Ela me mostrou um pequeno detalhe numa pequena palavra que eu tinha que mudar a forma como abordar esse assunto, porque realmente é um evento. A gente tem várias etapas e esses 10 dias de lives é justamente para isso, né? Para esse evento, para preparar você para esse evento. É um evento que a gente está tempo se dedicando, fazendo conteúdo, preparando material. Então a gente tem que ter esse cuidado. Boa noite, Mário. E aí, assim, a gente vai começando a entender que são técnicas e técnicas e técnicas. Essa da escassez é uma que você pode utilizar. Então, esqueça de dizer que é uma oportunidade única, porque você não está fazendo um produto que você depois vai aumentar a venda ou qualquer coisa nesse sentido, né? Não é no dia seguinte ou no outro dia que vai mudar a tabela de valores. Não, você sabe disso. Então, utiliza como um trabalho exclusivo. Você está desenvolvendo um trabalho exclusivo para o seu cliente. Pensa nisso, pensa dessa forma. E aí eu tenho umas coisas, né? Olha, deixa eu ver quantas que eu falei sobre técnicas de venda. Meu Deus, eu até circulei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 técnicas de venda a gente já falou. Uma das coisas que eu gosto de falar, ainda quando a gente fala sobre técnicas, né? Você já pensou em se colocar no lugar do seu cliente? Entender na negociação. Olha só, gente, hoje eu tô falando sobre. Até agora eu falei sobre um pequeno pedaço sobre a venda, que é a parte da negociação, o namoro. Mas a gente tem muita coisa ainda para conversar. Você já pensou em trocar de lugar na hora da conversa com o seu cliente? Tentar entender o que ele precisa para fechar com você? Às vezes a gente, lá na técnica de negociação, a gente fica meio que desesperado, né? E não consegue observar e ler o que o cliente está pensando, o que o cliente está sentindo. Então você tem que começar a fazer uma leitura do seu cliente, começar a entender o que ele está sentindo,
o que ele está pensando. Você consegue sim, o corpo dá sinais do que você está pensando. Então, quando você for apresentar o seu trabalho para esse cliente, apresentar o seu orçamento, tenta entender, tenta ser ele naquele momento, né? E aí você vai perceber que às vezes ele está com alguma angústia e algum pequeno detalhe que ele não consegue fechar com você. Hoje, por exemplo, eu recebi um áudio de um cliente, né, que a gente apresentou um orçamento, e ele me disse assim: Milena, eu queria entender um pouco mais esse teu orçamento, porque eu acho que tem alguma coisa errada. E aí eu liguei, ainda não liguei para ele, mas eu vou ligar amanhã de manhã, porque eu fiquei tentando entender o que ele está pensando. E ele me disse assim: você é o dobro mais cara do que o outro profissional. E agora, né? Então vou ter que trabalhar isso nele. E aí eu vou ter que apresentar amanhã por que eu sou o dobro mais cara que o outro profissional que ele tem. Eu vou ter que mostrar para ele porque eu sou o dobro mais caro. Então a primeira coisa que eu vou perguntar: como que esse cliente, como que esse profissional vai apresentar o projeto? Bom, vamos fazer o seguinte: eu não vou nem falar do cliente, do concorrente, eu vou falar de mim. Eu tenho uma equipe que eu tenho uma menina que é responsável pelo relacionamento no atendimento com você. Então ela vai ficar exclusiva para te ajudar nessas assessorias e te indicar para os setores ideais que precisam resolver seu problema. Eu tenho uma pessoa que ela é especialista em montar conceitos e ideias junto comigo. Eu tenho uma pessoa que ela é especialista no 3D, na verdade, duas pessoas especialistas em 3D. E tem uma pessoa especialista em detalhamento, para eu entregar o melhor trabalho para você, um trabalho exclusivo para você, para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. Realmente eu sou mais cara, porque eu tenho muito cuidado com o seu trabalho. Tá vendo? Como a gente tem algumas coisas que a gente pode primeiro estudar, né? Eu já entendi que a questão dele é o valor e ele quer entender por que eu sou mais cara que os outros profissionais. Então eu vou ter que apresentar para ele, vou ter que entender. Eu também não pagaria talvez um outro profissional sem ter uma justificativa que ele vale aquele valor. Isso são técnicas de venda. Você se colocar no lugar do seu cliente, tentar entender o que ele está pensando, tá? Vamos lá, isso ó, deixa eu ver aqui, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dicas de técnicas de venda que você tem que aprender a interpretar, estudar para entender o seu cliente. E aí eu vou lá para uma pergunta que eu recebo muito. Milena, eu não sou comunicativa para vender, eu não sei vender. Bom, muitas pessoas não são comunicativas e não nascem, né, com esse jeito para vender, não nascem, até brinco, com esse dom, né? Mas lembre-se que o dom também é um amadurecimento de etapas, é um amadurecimento de experiência, conhecimento. Então, a venda também é isso. Então, quando você se fizer essa pergunta, né, ou você pensar nisso, você tem que entender assim: as pessoas não nascem sabendo. Eu também não sabia vender. Meu, Milena, mas hoje tu me trouxe 7 dicas só de técnicas de negociação. Trouxe. Lembra o que eu falei? Estudar, né? Estudar. Leia livros sobre esse assunto. Acompanhe pessoas que falam sobre técnicas de vendas. Então você tem que começar a respirar e entender esse mundo, né? A gente aprende a ser comunicativa. Eu trabalhava numa empresa em que eu já me sentia comunicativa, mas eu tinha algumas dificuldades na fala. Por exemplo, uma coisa que eu faço até hoje, que eu treino muito, eu faço vídeos e olho como que eu estou falando, que eu posso mudar e o que eu posso melhorar. Eu falava assim, eu falava para o lado, boquinha fechada, e as pessoas não me entendiam. Então eu fiz um curso de oratória para entender um pouco mais sobre como eu poderia me comunicar melhor e como eu podia me expor mais, né? E foi fundamental porque ele me ensinou: Milena, você tem uma fala fechada, você não mexe queixo, você tem que abrir a boca para falar. E aí
É fácil? Não, às vezes eu ainda me pego e eu tenho que treinar isso. Ó, agora eu tô falando, agora até me lembrei e continuo, né, fazendo treinamento. Mas a gente tem que entender que tudo é aprendizagens e bagagens que a gente vai aprendendo e vai estudando e vai melhorando. Essa é uma das técnicas que eu aprendi no curso de oratória. Eu aprendi na oratória a me filmar e me avaliar para essa negociação. Eu me estudo na hora de conversar com as pessoas e eu aprendo com outras pessoas. Hoje eu fui fazer uma parceria. Ele é um baita de um vendedor. Eu falei para ele, eu queria sentar um mês inteiro aqui na tua loja e só te acompanhar, porque meu Deus do céu, como tu sabe vender. E é incrível. E aí hoje eu falei assim, mas esse cliente foi esperto contigo, ele utilizou a mesma técnica de vendas que tu utiliza com ele. E ele falou, e tudo bem, eu aceitei, porque ele é um cliente importante para mim e eu quero continuar vendendo para ele. Então, tá vendo? Então, por mais que eu já conheça das técnicas de venda e ele também, a gente entende que a pessoa tá usando essa técnica, mas tudo bem, a gente quer continuar nesse namoro e nessa negociação e nessa parceria. Então, são várias coisas que a gente vai aprendendo. Você pode aprender em treinamentos, você pode estudar isso, cursos online, videoaulas, YouTube tá cheio de profissionais bons falando sobre esse assunto. Você pode ler e você pode praticar. E também você pode observar. Começa a observar as pessoas que estão ao seu redor e que já praticam a venda. Você já pensou vem agora em algum momento uma pessoa que é top de venda? Você já conseguiu visualizar essa pessoa? Como que ela vende? Você já avaliou ela? Percebeu como ela capta cliente? Como que ela vende? Tudo isso são técnicas que você tem que ficar atenta para conseguir vender. Isso eu falo que é treinamento e sem treinamento a gente não consegue realmente vender, né? Então a gente tem que começar a se preocupar sim com essas técnicas de vendas para a gente entender. Além disso, eu costumo dizer que sempre que você tiver a oportunidade, eu quero que você comece a treinar e a expor a sua opinião sobre o assunto e ter coragem de se expor. Milena, mas meu Deus, eu não sei nem por onde captar clientes. Tudo bem, agora eu já sei onde eu vou captar o meu cliente, mas eu tô morrendo de vergonha, como que eu vou lá? Não existe milagre, você vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá, pessoalmente, conversar com essa pessoa, fazer parcerias. Começa com as pessoas mais próximas, depois coloca um desafio de conversar com uma pessoa que você vê bem pouco, depois coloca um desafio de você conversar com uma pessoa que tem uma loja. Começa aumentando o seu leque de captação de clientes, mas você tem que ter a coragem de se expor. A venda é isso, você tem que se expor. A captação de clientes é isso, você tem que se expor, né? E para você se expor, você tem que ter coragem de sair da tua zona de conforto, sair da tua cadeira. Há 10 anos atrás, eu não tinha essa coragem. Então foi muito difícil para mim conseguir, por exemplo, numa obra. Eu lembro da minha primeira vez, eu tinha uma bis azul. E aí eu fui lá numa construtora e a minha gerente de vendas falou assim, eu trabalhava numa loja até, e antes de iniciar o escritório, ela falou assim, Milena, eu quero que por mês você visite 5 obras, 5 empreendimentos que saíram na nossa região e faça o contato com o mestre de obras. Quase morri. Pensei, como que eu vou chegar? Como que eu vou chegar nesse cara? E aí eu fui para uma menina que já era vendedora há muito tempo, e ela falou, Mi, vai na obra, pergunta quem é o mestre de obras, te apresenta, explica o que tu faz, e vai conversando com ele, só que não deixa isso morrer. Vai cada 15 dias, uma vez por semana, vai lá conversar com ele. E aos poucos tu vai ver que ele vai começar a te indicar. Ele vai te dizer assim, olha, pô, tu tá sempre aqui? Ai, tô, mas é porque eu tô precisando de vendas, a minha gerente me cobrou e eu não tenho nenhum cliente esse mês. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou te indicar um cliente, ó, essa cliente aqui me disse que ainda não tem projeto, entra em contato com ela.
Só que eu tive que ter a coragem de falar com essa pessoa, a coragem de toda semana falar com essa pessoa, até que um dia, não sei se foi com dó de mim ou querer se livrar de mim, ele me passou um contato para eu poder iniciar o meu trabalho e poder vender o projeto para ele. Então, a coragem é uma das primeiras coisas. Você tem que ter coragem de se expor. E a venda é isso. Você tem que ter coragem, ser comunicativo, proativo, né? E na faculdade, o que a gente aprende? Aprende a projetar. E eu não quero que você aprenda só a projetar. Eu quero que você aprenda a vender, porque você precisa aprender do início ao fim. Ficar parado na cadeira não vende. Eu sempre costumo dizer isso. Cliente aparece, eu até falo hoje, PR, eu não sei como a gente começou lá no início da carreira, que a gente tinha cliente, porque a gente não fazia nada de captação de cliente, era realmente o boca a boca, eu falava para minha amiga, que a minha amiga falava que me conhecia, e assim foi indo. Só que é uma captação lenta, devagar, vem pouco cliente, então você tem que criar uma estratégia para vender, você tem que criar uma estratégia para que isso aconteça, né? Tem algumas dicas que eu gosto e vou falar ainda sobre vendas. E só para vocês entenderem, esse mês eu e o Pierre, a gente está estruturando o nosso setor de vendas, a gente está fazendo gestão de vendas. E eu ainda acho que eu preciso muito melhorar em vendas e vou começar uma especialização também esse mês em gestão de vendas. Porque quanto mais eu aprender sobre esse assunto, mais eu vou poder treinar pessoas para vender para mim. Hoje vende eu, o Pierre, o meu sócio, a gente não tem equipe de vendas. Então a gente está estruturando também essa equipe de vendas. Só que para eu estruturar e fazer certo e pelo menos tentar ir num caminho, eu preciso entender sobre gestão de vendas. E o que eu fiz? Eu vou estudar sobre esse assunto para poder aplicar. Então quanto mais a gente estudar e focar num setor, mais a gente se torna perfeito. O que eu costumo dizer, tá? A gente tem que ter em mente que a venda é o início e o fim do teu escritório. Todos os meses você precisa vender. Então você tem que começar a criar metas. Primeira coisa que eu vou falar sobre metas, planejamento. Então, primeira coisa que eu quero que vocês façam, vou abrir meu escritório. Crie um planejamento de vendas, crie um planejamento de captação de clientes. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Mas eu preciso me estruturar. Sim, tu vai ter que se estruturar e isso tem que correr junto com você. Planejamento de vendas para o início do seu escritório, porque você já vai ter que vender de início. Para vender, você vai captar clientes. Qual é o nicho do seu mercado? Você já definiu o seu nicho? Não definiu? Pensa no nicho. Pô, Milena, eu vou querer vender, eu vou ser designer de interiores e vou abraçar tudo. Beleza, tá contigo. Não, eu vou ser designer de interiores e vou focar só em projetos comerciais. Ótimo. Eu vou ser designer de interiores e vou me especializar em 3D para fazer 3D para construtoras e para grandes obras. Ótimo. Eu vou ser especialista em 3D de interiores de hall de entrada. Tô chutando milhões de opções para que vocês entendam. Vocês têm que ter um nicho definido. Mas, Milena, para que isso? Para quê? Para que depois venha a segunda etapa. Você avalie o quanto você vai precisar para vender e onde você vai encontrar esse cliente. Então, você tem que criar o foco do nicho, pensar qual vai ser o seu foco, para pensar onde está esse teu cliente. Pô, eu quero fazer 3D para construtoras. Adianta eu ficar indo em obras residenciais? Não adianta, tu tá queimando ficha, tempo. Então você tem que focar onde? Em corretoras, você tem que focar em grandes construtoras, preparar material para vender, pensar no seu portfólio, prospecto, imagem em 3D. Você quer ser especialista em 3D? Então já na faculdade começa a estudar os softwares e fazer um curso paralelo, fazer um curso de 3D para se especializar já no início da sua carreira. Por quê? Você entendeu isso, você vai saber onde encontrar esse seu cliente. Pô, Milena, eu quero ser especialista em projetos comerciais. Legal, e onde você vai procurar? Você já pensou? Porque o vendedor tem que captar clientes. E onde que você vai captar esse cliente que é projetos comerciais?
indo em obras de condomínios fechados, em projetos residenciais? Não, né, gente? Você vai lá começar a criar o hábito de pegar uma listagem na prefeitura, verificar onde tem pontos que vão iniciar. Pô, aqui eu vi que vai sair aqui perto, por exemplo, saiu um baita espaço que são de vários, é um espaço grande, agora isso fugiu o nome, mas são vários pontos comerciais onde você pode ir à noite ali e escolher o que você quer comer, tipo um shopping de comida, só que é de happy hour. Então ali você tem, aqui eu tenho peixe, lá eu tenho lanche, lá eu tenho uma área só de bolos. Quantas oportunidades de projetos comerciais você tem de um lugar desse que vai abrir novo? Então você tem que ficar atento qual é o seu foco, qual é o seu nicho, para saber onde vai procurar o seu cliente. Vocês começam a entender? Vocês têm alguma dúvida também sobre isso? Podem ir me perguntando que a gente vai falando, tá? E eu costumo falar onde você vai encontrar e aonde seu cliente frequenta os espaços. Por quê? Eu vou vender projetos residenciais para o cliente público classe média. Aonde a classe média fica? Aonde a classe média janta? Qual salão de beleza que ela vai? Qual restaurante que ela frequenta? Quais hotéis que ela costuma se hospedar para viajar? Eu começo a entender esse meu público para entender onde eu posso buscar esse meu público. Se eu estou focada por enquanto, num público classe média, eu não tenho como ir procurar um cara que está lá escolhendo um iate, está comprando um avião, né? Não adianta eu focar minha energia lá, porque não é o público que eu vou conseguir vender, não é o público até que quer me comprar, porque não é o meu foco. Agora, se você disser, não, vou atender cliente alto padrão, você tem que se estruturar toda para atender esse teu público alto padrão. Então, você precisa entender quem é o seu cliente e aonde ele está para ser um bom vendedor e buscar esse cliente, essa oportunidade para vender, tá? Depois disso, eu preciso que você crie uma meta de venda. Como que você vai criar uma meta de venda? Você já avaliou quais vão ser os custos do seu escritório? Polo gastronômico. Isso mesmo, é essa palavra. Aqui perto tem um polo gastronômico, né? Onde as pessoas têm vários tipos de comidas, vários ambientes. Era essa palavra. Obrigada por terem me ajudado. E a minha voz tá indo, né, gente? Então, você precisa criar uma meta de vendas. Pô, Milena, mas como que eu vou criar uma meta de vendas? Não sei nem por onde começar. Qual que é o teu custo? Tu gasta quanto? Quanto é o teu custo fixo do escritório? Já pensou nisso? Já avaliou? Pô, Milena, eu por mês vou gastar uns 10 mil reais para manter meu escritório. E você acha que tem que buscar, você acha que uma venda de menos de 10 mil vai te ajudar? Não vai. Se teus custos fixos já são 10 mil reais, você tem que buscar vendas de 20 mil reais. Então, seu custo mensal é 10 mil, você tem que vender 20 mil. 20 mil todo mês. Pelo menos para pagar o seu custo e você ter sempre garantir um mês à frente, se caso aquele mês for ruim de venda. Então, você tem que também criar sua meta para você e depois para o seu vendedor. Ah, Milena, mas eu preciso disso? Precisa. Um dia, é água com gengibre, tá? Um dia você vai crescer e um dia você vai terceirizar essa função de captação de clientes. E você tem que dar metas para ele. Como que você vai dar metas se você não entende nem as metas para você e para o seu escritório? Então, você tem que avaliar isso também. Focar no plano de vendas, né? E no local. Pô, eu vou focar meu plano de vendas nesse nicho, preciso vender esse tanto para me manter. E qual eu vou atender toda a cidade, litoral, que é no nosso caso aqui, Vale Europeu, cidades vizinhas, aonde eu vou atender? Ah, eu quero também o cliente do litoral. Ok, meus custos fixos vão aumentar, porque eu vou gastar gasolina para ir fazer prospecção lá, eu vou ter que gastar mais tempo, mais horas de estrada. Você também tem que avaliar onde você vai buscar esse seu cliente, porque isso interfere nos custos e interfere na sua meta. Crie um fluxo de vendas, né? Um passo a passo também de como você deve abordar o seu cliente. Exemplo, eu vou fazer uma conversa informal primeiro com essa pessoa para ver o que vai dar. Beleza.
Depois eu vou tentar pegar os dados dela, ver se ela quer me passar o telefone ou algum e-mail para eu apresentar meu trabalho. Consegui o e-mail, show! Vou preparar uma apresentação de vendas. Vou lá, vou mandar um e-mail para essa pessoa, vou me apresentar, vou apresentar o meu serviço, vou apresentar o meu portfólio. Por que que eu bato tanto em portfólio aqui no meu Instagram, nas minhas mídias digitais? Porque eles vão pedir, eles vão querer conhecer você, vão querer conhecer seu trabalho, seu processo de trabalho. Então tem que fazer. Vou mandar tudo isso por e-mail e vou dar um oi para ele por e-mail e me apresentar. Mandei. Deu 5 dias, o cara nem respondeu meu e-mail. Mando outro e-mail novamente. Uma hora ele vai responder. Manda outro e-mail perguntando se ele chegou a ver esse e-mail, que você está à disposição, se ele quiser marcar uma reunião pessoalmente, né? E aí você vai tentando. Conseguiu o telefone dele? Manda um WhatsApp que você está à disposição, se ele precisar marcar uma reunião para você apresentar o seu trabalho. Seja insistente, tá? Seja insistente. Você tem que ser chato. Infelizmente, a gente tem um processo, então não pode ser aquele cara pegajoso. Mas você tem que estar presente para quando o cara lembrar, pô, acho que eu vou lá mexer na minha área de festa. Pô, mas essa menina me manda mensagem toda semana apresentando o trabalho dela. Vou chamar ela para fazer um orçamento. Então, isso são formas de você captar o seu cliente. Então, você mantém esse relacionamento, a gente chama de CRM, né? É uma palavra em inglês que agora eu não vou lembrar, em que você cria formas de você criar esse relacionamento com o seu cliente. Olha quanta coisa em vendas a gente tem que pensar. Captação, técnicas de venda, relacionamento com esse cliente. Você está vendo que não é simplesmente vender, você tem que aprender a vender. Então, isso são coisas que você tem que aprender nesse relacionamento com o cliente. Quanto mais você se mostrar presente nessa conversa, aqui a gente tem um canal de relacionamento em que a cada 15 dias, o que eu publico no Instagram, eu mando um link para essa pessoa lá no WhatsApp também. Olha, essa semana nós falamos no nosso blog, no Instagram, sobre cores e as tendências de 2021. Dá uma clicadinha lá, vê o que a gente está falando sobre esse assunto. Tá vendo? Eu dei um jeitinho de estar lá com o assunto que interessa a ele. Então, você também tem que treinar e criar esses canais de vendas. Deixa eu ver só, eu tô falando isso, beleza. Que é o criar o relacionamento, né? E como você vai levar essa informação do seu escritório para essa pessoa. Então, começa agora. Monta uma planilha, faz uma captação, anota lá nome, telefone, e-mail. Daqui um pouco você vai vendo que essa tua lista vai crescendo. E aí, se você não tem tempo, toda semana, cada 15 dias, manda uma vez por mês uma mensagem dizendo que você tá aí disposta, que você... Olha que bacana, olha o projeto da área de festas que nós fizemos para esse cliente. Pá, envia lá no link para ele visualizar. Isso é muito legal. Lembrando que sempre que você vai divulgar algum trabalho, nunca divulga um nome, nem contato, nada que identifica o cliente que você está atendendo, tá? Então, tudo isso que eu tô te passando é para você entender que você tem que ter gestão de vendas, porque um dia você vai crescer e vai ter vendedor. Se você tiver vendedor, você vai ter que entender como que você vai passar e fazer essa gestão de vendas para ele. Pratique essa comunicação para atrair o seu cliente e quando ele chegar, você vai precisar vender. E aí, você vai ter que também criar um passo a passo para essa venda. Quando a gente fala em venda, a gente tem a questão, tudo isso que eu expliquei para vocês foi conquistar o cliente. Esse cliente chegou no escritório, você vai ter que apresentar o seu trabalho para vender, para amarrar esse cliente. Como que você vai fazendo isso? Eu falo que a gente aqui no escritório tem um ritual de vendas, né? O que é esse ritual? A gente criou um método, uma forma de encantar o nosso cliente. A gente criou um método de mostrar para ele a nossa importância, o nosso valor, como a gente é a melhor opção para ele, como a gente cuida dos detalhes. Então, o cliente vem aqui, primeiro, eu tenho um orçamento
padrão, organizado, com dados do cliente, tenho ficha de cadastro, levantamento das necessidades dele, fiz o orçamento dele, eu tenho um processo de atendimento para ele, que já encanta. Eu não sou daquelas pessoas que só, meu valor é 10 mil reais. Obrigada, qualquer dúvida estou à disposição e envia pelo WhatsApp. Não, nós não enviamos e-mail, orçamento pelo WhatsApp. Raro os casos que tem aí uma necessidade, alguma coisa nesse sentido, a gente envia. Senão, a gente não envia. Não se envia orçamento pelo WhatsApp, se apresenta o orçamento. Porque você tem que estar ali para fazer a leitura do seu cliente, entender o que ele está precisando, usar as técnicas de persuasão, as técnicas de autoridade. Como que você vai fazer isso entregando seu orçamento pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Não, né, gente? Vocês não vão conseguir aplicar nenhuma das técnicas. E como é que vocês vão vender? Então, para ser bom vendedor, vocês têm que entender isso. Ah, e outra coisa importante, né? A precificação. Você tem que saber os seus custos, tem que saber fazer o seu orçamento para poder vender também. Olha só, eu quero ser um bom vendedor. Quantas coisinhas você tem que organizar para abrir seu escritório para você vender? Não é isso? Então, eu quero que vocês entendam tudo isso. Eu já fiz conteúdo sobre apresentação de orçamento, proposta de orçamento. Vocês podem procurar lá no meu Instagram, no YouTube, no Facebook, que tem conteúdo sobre isso. Eu nem vou abrir hoje esse assunto sobre apresentação de orçamento, porque eu já falei sobre esse assunto, tá? Eu quero só que vocês entendam que a venda, ela é uma arte, ela é um namoro. Hoje eu vou dar um outro exemplo. Hoje, quando eu fui atender esse cliente, que é um cliente que já está se tornando parceiro, que a gente já está criando outras coisas juntos, ele me disse que um cliente dele, né, da loja dele, voltou para entregar um produto. Ele pagou, comprou, o produto veio exatamente como ele queria, mas ele não se adaptou a esse produto. E ele chegou e disse, né, olha, querido, eu queria fazer essa troca, eu não estou me adaptando. Ou seja, quando o cliente recebe um produto, tô falando produto, ele abriu a embalagem, ele já não é mais novo, certo? A loja não tem o direito de trocar nenhum produto, porque não estou indo a fundo nas normas, porque eu não entendo muito bem sobre isso, sobre coisa de Procon. Mas se não tem defeito, não tem nada, não tem por que você aceitar o produto, se não, né, só porque a pessoa não gostou. Mas ele viu que nesse cara ele tinha outras oportunidades, porque ele bateu um papo de uns 40 minutos com ele, falou sobre vários assuntos e viu que tinha mais uma oportunidade de venda dentro desse negócio. E aí ele disse, você sabe, né, que esse produto já perdeu já garantia. Você abriu, deitou, usou, né, fez ali mais de 3 dias, ele já não é novo, ou seja, ele já perdeu 30% do valor dele. Cara, não se preocupe, traz ele, eu vou trocar, você vem aqui, escolhe qual é o outro produto que você quer. Conquistou o cliente de uma forma, né, de um jeitinho ali que ele percebeu que tinha outras oportunidades de negócio. Então, para vocês entenderem que a venda, ela é realmente esse namoro, essa arte, essa conquista, essas técnicas, esse estudo, esse processo. Então, a primeira coisa que vocês comecem a fazer para vender, se organizem profissionalmente na parte comercial, na parte de vendas. Vai abrir teu escritório, pensa tudo que você precisa montar para o seu escritório, para você poder atender bem seu cliente, mas também não esquece da venda. Paralelo a abrir o seu escritório, a parte de captação de cliente, vendas e gestão de vendas tem que estar ali, ó, juntinha, para você conseguir vender. Vou agradecer vocês estarem até aqui comigo. Lembrando que a gente tem, né, o evento, a gente tem um evento aí que começa dia 25, que é um evento para nossa jornada 30K+, para faturar mais de 30 mil reais por mês com seu escritório do zero, abrir a sua liberdade financeira, e você tem que estar inscrito. Senão você não participa desse evento online gratuito. Então, lá na minha bio, lá no Instagram, tem um link, entra lá, se cadastra, porque é gratuito, você não vai pagar nada.
E eu vou te dizer, quem se cadastrou da última vez amou. Eu tive muitos elogios, você pode olhar até no YouTube, você vai ver. Só que o material você só recebe se está cadastrado. Tem um grupo no Telegram, depois eu vou deixar aqui também no Instagram. Thaís, tu pode colocar ali também, que se eu não me engano é Jornada 30K+, né, Thaís? Que você vai receber todas as dicas sobre esse evento, links e tudo mais. E também tem Milena Chat Escritório de Sucesso, que são os 2 Telegrams, né, o grupo no Telegram, para que você receba também conteúdo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu coloco algum material, alguma coisa para você lá. Então eu espero que você realmente aproveite que tá lá com muito carinho, né, para que vocês consigam participar desses canais que também trazem mais conteúdo, mais informação. Lembrando, é só para quem se cadastrar no evento que consegue participar e ter essas aulas, né? Porque ó, a Thaís até tá me dizendo aqui, ó, esse grupo do Telegram é exclusivo para o evento. Tem que se cadastrar para depois entrar no Telegram também participar desse grupo, tá bom? Então lá a gente vai colocar muita informação. Quero agradecer, que bom que ficou bem claro, fiquei feliz que vocês estavam aqui comigo. O Facebook é agora também mais um canal que eu vou fazer a live, então fico muito feliz que tem a gente aqui, tem a gente no Instagram, tem a gente no YouTube. Essa é a ideia. A ideia é passar conhecimento para o máximo de pessoas que a gente pode passar e ajudar. Tá focado em abrir seu escritório do zero, quer ter ideia de como funciona o escritório, vem comigo que eu sempre vou passar conteúdo para vocês, tá bom? Beijo para vocês, fiquem bem, descansem, porque amanhã às 20 horas nós temos live de novo. Fica de olho.